Oi, meu nome é Josinara Von Bostel, eu estou no 8º semestre do curso de Produção em Mídia Audiovisual e eu sou a diretora do Curta Lucas. Oi, meu nome é Luiz Felipe Sigert, eu estou no 8º semestre de Produção em Mídia Audiovisual, eu sou roteirista e editor do curta-metragem Lucas. E nós viemos aqui contar para vocês no programa Laboratório como foi a produção deste trabalho. O curta Lucas fala sobre dois jovens que dividem um apartamento e eles acabam gerando intrigas entre si durante a sua convivência. No próximo bloco você acompanha na íntegra o curta-metragem Lucas e depois a gente volta para contar mais detalhes sobre a produção. Within the last few minutes, the BCA released the names of two St. Anthony officers involved in the shooting. They say they are Officer Geronimo Yanez and Officer Joseph Kauser. Both have been with the department for 4 years. The BCA says Yanez shot Castile several times, then radioed for an ambulance. Also, new audio from police scanners. Cara, só tem porcaria nesse canal, meu. Não tem nada melhor pra botar, não? Lucas! Lucas! Ah, cara. Segura aí. Ô, meu, tu vai dormir? Cara, se tu não for, faz um chá, um negócio ali pra mim. Faz favor. Lucas e eu dividimos o aluguel desse apartamento. Nós éramos vizinhos na infância e ele foi meu colega no primário. Nunca fomos realmente amigos. Ele estava quase sempre sozinho. Quando terminamos o ensino médio, conseguimos bolsa para a faculdade. Nossas mães deram a ideia de morarmos juntos para diminuir os custos. Então saímos de casa, viemos para essa cidade e aqui estamos, os dois. Com o tempo, ficamos mais próximos um do outro e já podia chamá-lo de amigo. Mas ele é ridiculamente desastrado em casa. Não sei como é no curso dele, porque, coitado, cara, ele tropeça e quebra coisa o tempo todo. E devo dizer, ele é terrível na limpeza. Meias, sapatos, até cuecas são itens obrigatórios na cozinha. Ah! De noite, eu naquela sala assistindo uma série sobre serial killers na TV e um barulho semelhante a um copo de vidro quebrando vinha da cozinha. Murderous masterminds. Brilliant, wicked, conniving. It wasn't just a happenstance, haphazard weeks of planned killing. O que houve? Porra, cara, tu quebrou minha caneca favorita, velho. Eu te pedi pra fazer um chá, um suco, um negócio e tu conseguiu estragar tudo, meu. Custava ter mais atenção? Não faz nada certo, velho. Bom, aparentemente eram os estilhaços espalhados no chão da cozinha da minha caneca. Uma caneca de vidro que eu ganhei do meu pai. O meu pai morreu quando eu tinha 10 anos e a caneca foi o último presente que eu ganhei dele. Você pode achar que é bobagem, mas tinha um valor muito grande pra mim. Tão grande que eu não deixava ninguém usar ela. Era como se fosse meu pai olhando pra mim. E todas as lembranças físicas que eu tinha dele se acabaram ali. No último presente tirado no chão, quebrado, na simples tentativa de fazer um chá. Lucas, eu tô falando contigo, porra! Charlie, calma.
Calma, cara, sério. Desculpa mesmo, não foi minha intenção. Eu vou limpar, cara, eu vou limpar. Ah, agora a merda já tá feita mesmo, né? Cara, eu compro outra caneca pra ti, mano. Desculpa mesmo, velho. Ah, meu dedo. Cara, tu quer saber bem a real, velho? Maldito dia que a gente foi colega. Maldito dia que eu decidi morar contigo. Cara, olha essa porra dessa casa, velho. É tudo coisa tua. É meia, é cueca, é roupa. Sei lá, tudo. De onde é que tu tira tanta coisa, cara? Sabe por que eu não trago nenhuma mina pra cá? Tá aí, essa é a resposta. Malicious masterminds. Fui até a janela pegar um ar, indignado com a situação e pensando em toda a merda que tava por ser feita. Era difícil descrever o que eu estava sentindo naquele momento. Pensa que você tem algo muito especial e uma pessoa tira de você como se fosse um tiro, mas sem chance de sobreviver. Talvez eu esteja exagerando por conta de uma caneca, mas ele não tinha o direito. Edmund Kemper was one of these mastermind killers. We're talking about a cold. Logo depois que apaguei a TV, levantei para pegar uma bebida antes de dormir. O Lucas já estava no seu quarto e nem sequer teve a capacidade de pôr a sacola de lixo para fora. Talvez ele ache que eu queira guardar os restos da caneca comigo. Na cozinha, peguei um copo qualquer na estante e me servi com chá doce que o Lucas tinha feito. Cara, pior que esse chá tá bom. Como é que alguém tão desastrado consegue fazer um chá bom assim? Pensei comigo mesmo enquanto engolia outro pedaço de gelo. Será que não tinha sido bom essa caneca ter quebrado? Pois toda vez que a via me deixava tão triste, um sentimento de falta tão grande. E também poderia dizer que talvez não me acertasse com alguém muito certinho, que por sua vez o Lucas não é nada. Bom, talvez eu mesmo não deveria ser tão certinho. Enquanto eu mastigava o gelo entre meus dentes, tive uma terrível constatação. Isso não era gelo. Você assistiu o Curta Lucas. Logo depois do intervalo, vamos falar mais um pouco sobre o trabalho. O curta-metragem Lucas, ele foi produzido pela disciplina de Roteiro, Direção e Produção de Curta-Metragem, que foi ministrada pelo professor Jair Giacomini, em 2016-2. Em questão de direção de atores, a gente escolheu 2 atores que já eram amigos, inclusive um participava no nosso grupo de produção, que facilitou a interação deles. A gente passou o roteiro para eles, a gente conversou com eles, explicou mais ou menos o que a gente queria, qual o jeito de expressão, e foi bem tranquilo assim trabalhar. Eles foram mais ou menos se dominando assim por si só. Na pré-produção também, com os atores, a gente fez uma série de testes assim com esses 2, já que a gente não tinha um leque muito grande de atores disponíveis, no caso. E daí a gente sempre treinava assim, como ia falar, como se portar na frente da câmera, como transmitir aquela reação daquela emoção
que a gente procura em cada cena, em cada ângulo, com a luz também, que para gerar uma dramaticidade. Ao mesmo momento que a gente estava ensaiando com eles, a gente estava estudando posicionamento de câmera e iluminação para ficar tudo de acordo, para quando chegasse na hora da gravação a gente não perdesse tanto tempo com isso. Na pré-produção, a gente fez a decupagem das cenas, onde a gente fez uma planta baixa da sala e da cozinha. Nessa planta baixa a gente numerou as cenas e cada take, a gente fez take por take, numerando qual câmera a gente ia usar. Também sobre a direção de fotografia, eu posso dizer que a gente usou bastante detalhes. Cada cena, como, vamos supor, a caneca, a gente sempre pegou ângulos bem próximos dela para demonstrar bastante detalhe e a aflição que o dono da caneca sentia, que no caso era o Charlie. E daí a gente sempre focou bastante nisso, na caneca, na história, no storytelling, que eu posso dizer assim, do objeto. A captação de áudio a gente fez, as voice-over a gente fez no estúdio dias antes da gravação do próprio curta. E no local da gravação a gente usou o boom. A narração do curta Lucas a gente fez ela em voice-over e a gente fez em estúdio dias antes da gravação. E a gravação no dia do curta a gente fez ela com um shotgun. Na parte da pós-produção, os áudios foram feitos com bastante banco de dados, que era para enriquecer o curta, dando mais dinamismo, como a TV ligada era um som off. Quando a xícara caía, também era um off. Masterminds. Toda a ambientação do curta foi tudo feito com banco de dados, dando mais imersão, assim, tu sente aquele, como eu posso dizer, aquele boom que dá, assim, em certos momentos, assim. Também na questão de edição, a gente trabalhou com bastante cortes também. Cortes, eu digo, na questão da montagem para apresentar o projeto, que seria em torno do grupo, para a gente decidir qual seria apresentado, no caso, na aula, ou se a gente mandar para algum lugar. Teve também sobre um pouco das curiosidades que a gente passou pelo Lucas, que foi a questão da locação. Foi uma das partes mais complicadas, eu posso dizer assim, porque a gente precisava de um apartamento, que estava no script, um apartamento com sacada, com cozinha, e enfim, a gente não achava esse lugar. Tanto que a gente mandou e-mails, a gente publicou em grupos, tudo para tentar achar o lugar, a gente não achava. E o prazo começou a se apertar do nosso cronograma. E foi bem engraçado que foi um antigo colega meu que ele veio falar comigo e daí eu pensei, cara, ele tem um apartamento. E a gente conseguiu a locação na última hora em outra cidade, foi bem distante a gravação, assim, foi bem corrido. A gente gravou em 2 dias. Então, como o Luiz falou ali que a gente levou 2 dias, foi em torno de 4 a 5 horas. A gente começava ali pelas 6, 7 horas da noite e se estendia. A gente usou 2 dias, assim, e foi impressionante como a gente conseguiu gravar. A gente conseguiu gravar mesmo porque a gente fez uma decupagem de cenas muito bem planejadas. Porque assim, ó, era um curta pequeno, mas ele tinha muitos detalhes, isso a gente tinha que fazer, tipo, com muito cuidado, isso a gente levou tempo, sabe? A gente se dedicou bastante, foco e tudo, mas assim a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Isso é da grande parte pelo fato dela não ser linear, que a gente não usou muito tempo, a gente encurtou muito tempo disso, pelo fato dela não ser linear. A gente pegava, tipo, o roteiro, a gente pegava uma parte aqui e uma parte lá embaixo, a gente gravava tudo num take só. E depois a gente juntava na edição. Na edição parece um pouco complicado, mas pela decupagem, todo o roteiro que a gente tinha no script, enfim, foi mais fácil de fazer. Em teoria foi mais fácil de editar também, porque estava tudo ali jogado, estava mascado, né, para nós. E daí foi bem tranquilo na parte da edição e filmagem. E além dessa decupagem, a gente fez cenas da cozinha, cenas da sala. E ali a gente jogou os takes separados. Daí, tipo, o primeiro dia a gente gravou na sala. Então a gente chegou, montou todas as câmeras, montou todas as luzes na sala e gravamos a noite inteira só na sala. Segundo dia a gente foi lá e gravou na cozinha. Então a gente chegou, montou todas as câmeras, toda a iluminação e começamos a gravar na cozinha. De uma semana para outra, a gente já começou a fazer, o Luiz começou a fazer as edições e a gente já viu se faltava algum material e a gente anotava. Tipo, a gente anotou, acho, uma cena que faltou do primeiro dia que a gente regravou no segundo.
Por isso que a gente teve que montar as câmeras de novo na sala. Mas assim, ó, em questão, tipo, foi muito tranquilo e foi muito rápido e bem dinâmico, assim. Tem a parte ali que eles ficavam congelados ali, eles andou com a câmera em volta deles. Eles ficaram parados. Foi... Até que a gente não demorou muito tempo, porque os guris até conseguiram se segurar para não rir. Mas ali foi a hora que a câmera viajou e daí a gente se afastou, né, para não pegar a parte da produção. Isso. Ela seguiu uma linha assim, sem ter muito corte, plano sequência mesmo. E a gente teve, eu não digo ensaiar, mas na hora a gente fez o plano sequência, a gente repetia todo o plano sequência. Tem a hora que o Lucas ele vai da sala para a cozinha, ele abre a geladeira, ali não teve cortes, dá para perceber bem. Ô meu, tu vai dormir? Cara, se tu não for, faz um chá, um negócio ali pra mim. Faz favor. E daí a gente sempre tentou seguir um plano sequência, porque eu acho que se encaixava melhor. E realmente se encaixou na hora da edição. Tanto na hora que eles pararam, que a gente falou ali, ficou bem melhor, assim, uma sequência. Teve bastante corte também, mas o desafio mesmo era fazer a sequência, sem cortes. E o primeiro dia a gente não sabia o quanto de tempo a gente ia usar para gravar. Então a gente montou as câmeras na sala e arrumamos a cozinha. Daí, como não deu tempo de gravar na cozinha, que foi bem separado, assim, um dia sala, um dia cozinha, a gente fotografou. E caso também a gente tivesse que regravar, que foi o que aconteceu, que a gente teve que regravar uma cena na sala, a gente tinha fotos para montar um ambiente igual. Então a gente cuidou muito dessa parte da continuação também. Isso, parte do continuista, né? A gente faz. E a parte da caneca se quebrando, que o Luiz disse que usou áudio de banco, a gente quebrou, óbvio, a gente quebrou a caneca fora do apartamento. Quando ela caía em uma bacia com panos para até não dar barulho, né? E daí depois a gente quebrava ela e a gente espalhou ela no chão. Foi essa nosso mistério da caneca. Teve também uma parte bem engraçada que foi a hora da caneca que ela quase cai no chão. Aquela que ele encosta assim nela e ele tem que ficar na borda da mesa. E a gente gravou aquilo acho que umas 50 vezes. Porque ele precisava encostar e ela precisava estar na borda. Não dá pra ver ali, mas tinha alguém embaixo cuidando pra caneca não cair. E tinha que ser um movimento rápido. Ele encostou com o cotovelo e ela tinha que parar na borda. Ou seja, foi um negócio muito difícil de fazer. A caneca tava com um chá dentro. Isso. E daí eu acho que foi eu que fiquei com uma bacia embaixo com panos, porque como tinha líquido pra não cair e sujar a gente também. E ele tinha que bater 2 vezes na caneca e a caneca tinha que atingir aquela meta de a primeira vez quase cair e cair só na segunda. Então ali foi uma parte que a gente demorou muito tempo pra gravar. Foi mais difícil, assim, pra ficar... No curta não dá pra notar muito, porque aparece muito rápido, assim, as cenas, mas a gente sabe como isso foi trabalhoso de fazer. Bem, o roteiro, na verdade, eu tinha feito ele há muito tempo atrás para apresentar um projeto. E ele não foi feito nas normas, ele foi feito num Word lá, tudo rabiscado, foi feito, assim, enfim. E daí eu consegui reaproveitar aquele roteiro com todas as referências que a gente pegou, que eu peguei no caso, tipo American Horror Story, que é sobre os ângulos das câmeras, como eles fazem as sequências, que nem tem uma parte que a câmera ela vai assim, girando, isso eu peguei de American. E também eu li bastante, eu vi vídeos sobre creepypasta da internet, que é os vídeos de terror assim, que a galera bota assim na internet, em sites e tal. Eu peguei bastante referência dali, sobre essas histórias de internet, que é história de terror, assim. E daí a gente conseguiu adaptar o roteiro. Melhoramos bastante. Né? A gente queria fazer uma coisa diferente, que fosse mais pro lado dramático, mas que não chamasse tanta atenção até o final. E a gente fez várias adaptações ao roteiro, desde o início da produção até o final. E tanto que a gente adicionou a cena pós-crédito, né, que deu uma ênfase e, tipo, melhorou, assim, todo o nosso contexto, tudo que a gente queria dizer durante, assim, a gente conseguiu, tipo, prender a atenção do espectador
a uma história que no final, tipo, acontecia uma coisa que o espectador talvez não tinha imaginado, né? O legal do roteiro e como ficou o final do Lucas é que a galera ela não entende muito bem. E daí fica tipo aquela, pá, mas o que aconteceu? E daí começa já a rolar os créditos e tal. Mas se tu prestou atenção no contexto, tudo aquilo estava indicando o que ia acontecer no final. Mas não ia ter cena pós-crédito. E daí a gente fez a cena pós-crédito para ficar mais claro, né? E também o Lucas, ele mostra, assim, tipo, a personalidade das pessoas, a aparência das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm uma aparência, como, por exemplo, o do Lucas, ele aparentava ser um cara normal, um cara meio desligado, desconectado, um cara, tipo, que não era muito organizado, sabe? Que nunca poderia, tipo, ele vai fazer mal a alguém. E justamente ele colocou um caco de vidro na bebida do Charlie, né? Justamente esse cara, tipo, seria uma pessoa neutra, assim, que a gente nunca pudesse desconfiar que ele fosse fazer um ato ou uma coisa de ruim, assim. Então, o Curta Lucas, ele mostra, assim, também como a aparência das pessoas engana, né? Às vezes tu olha, acha que a pessoa, que é um tipo de pessoa, até porque a gente não deve julgar quem a gente não conhece. Então, tipo, por olhar, a gente não tem como julgar. E o Curta Lucas traz isso. As pessoas são muito mais que aparências. Bom, então esse foi o programa Laboratório com o Curta Lucas. Não perca a próxima edição e tchau! Vai ficar no comentário inteiro. Tá, vai. Sabe o que é tu, né? Mas tu falou que ia ir. Não, amigo. Bah, eu tava esperando tu falar. Laboratório, um programa que mostra o que os alunos do curso de comunicação da Unisc produzem. Laboratório na Unisc TV. Documentários, Curtas de ficção, vídeos experimentais, reportagens, animações, videoclipes, programas de TV, VTs publicitários, o audiovisual em destaque, experimentação, erros e acertos. tudo isso e muito mais no laboratório. É que o legal que eu acho que você provavelmente tipo, o telespectador não entendeu, sabe? Eu falo com o telespectador você. Comédia, Drama, terror, suspense, laboratório, histórias reais, histórias inventadas, laboratório, roteiro, pauta, script, laboratório, pré-produção, produção, pós-produção, laboratório, ideia, roteiro, decupagem, orçamento, produção, edição, finalização, laboratório, direção de cena, direção de arte, direção de fotografia, direção de produção, curta-metragem. é no laboratório. As pessoas são muito mais que aparências. Isso, o Lucas, ele tem uma coisa bem sentimental. Isso é Laboratório na Unisc TV.